Quando eu saí da casa de meus pais, fomos morar de aluguel. Antes disso, foi estabelecido junto da imobiliária um contrato com todos os termos: valor do aluguel, taxa de incêndio, condomínio. E ali também foram estabelecidas todas as cláusulas contratuais, deveres e obrigações das partes envolvidas. E no meio disso tudo, os termos de validade do contrato, além das condições de dissolução. Por outro lado, quando eu me casei, eu fiz uma aliança com a minha esposa. Na presença de Deus e dos homens foram feitos votos, foi estabelecido um compromisso. Apesar de parecer um contrato, um casamento é uma aliança. E uma aliança é um compromisso juramentado. É um compromisso muito mais profundo porque tem envolvimento pessoal das partes que fazem essa aliança. No nosso caso, a aliança vale até que a morte nos separe. Apesar de, infelizmente, muitas pessoas tratarem o casamento como um contrato. Deus não se relaciona com a humanidade a partir de contratos. Deus é Deus de aliança. E ter essa compreensão presente na mente e no coração faz total diferença sobre como nos relacionamos com Ele e como Ele estabeleceu a forma como vai se relacionar conosco. E esse é o primeiro ponto que temos que aprender para podermos usufruir das bênçãos e benefícios da nova aliança. Você está ouvindo o podcast do Tetelestai Financeiro. Ouvindo todas as semanas, você vai prosperar sua vida financeira com informações gratuitas de qualidade, apresentadas de maneira simples e que te darão clareza e luz sobre como lidar com o dinheiro de maneira técnica, psicológica e espiritual, e finalmente acessar a plena paz financeira. Meu nome é Felipe Souza e eu sou o seu anfitrião. Há mais de 10 anos sou planejador financeiro, psicoterapeuta financeiro, neurocientista e especialista em inteligência financeira. Tenho a abençoada missão de te auxiliar a destravar sua mentalidade e te ajudar a entender que a prosperidade também é para a sua vida. Usando bem o seu dinheiro, você pode desfrutar de qualidade de vida, fazer com que ele sobre e investi-lo para realizar seus sonhos, projetos e objetivos. E ainda crescer espiritualmente, entendendo de forma prática qual é o real valor do dinheiro e como sua relação com Deus pode ser um pilar central na sua vida financeira. Aqui você vai transformar sua mente, ampliando sua percepção, aprendendo, evoluindo e se comportando de forma mais sábia e próspera, alinhando seu coração com a espiritualidade saudável e o seu bolso com o seu propósito. Me acompanhe e torne-se comigo um exemplo vivo de prosperidade em todas as áreas. Esse podcast é gratuito. Você pode assinar agora o Tetelestai Financeiro nas diferentes plataformas de podcast, seja o Spotify, seja o Apple Podcast, o Google Podcast ou qualquer outra plataforma de sua preferência. Eu quero que você me ajude a espalhar essa mensagem. Deixe agora a sua avaliação do podcast e desse episódio marcando 5 estrelinhas na sua plataforma de podcast favorita. E se a plataforma permitir, faça também um comentário. Isso vai fazer com que a plataforma distribua mais a mensagem e daí alcançamos mais pessoas que poderão ter suas vidas tocadas e transformadas. Aproveite para maratonar todos os episódios. Conheça também um pouco mais da minha vida nas minhas redes sociais, além do podcast. Você me encontra no Instagram e no Facebook, através do @FelipeSouzaBR e também no meu canal no YouTube, Felipe Souza. Ou se preferir, diretamente no meu site, www.felipesouza.com.br. Transformar quem você é implica em ir lá no fundo, naquelas raízes primordiais e consistente e conscientemente, trabalhar em cima de crenças, de identidade e valores de identidade da maneira certa e por tempo suficiente até que isso se manifeste na sua realidade pessoal e social. E claro, isso provoca mudanças na forma como você reage e vive sua vida e também na forma como você interage e reage aos outros que estão ao seu redor. Mudar quem você é altera a sua realidade pessoal e social. Só que assim, por mais que esse tipo de esforço seja positivo e louvável, muitas vezes tentamos construir uma identidade naquilo que nós achamos que é o melhor para nós mesmos e, se couber, que pode ser bom para os outros. E isso tem um grande risco, o risco de ensimesmar, achar que você é o centro do universo e começar a construir características profundas que podem ir contra aquele que já definiu quem você é muito antes do seu nascimento.
Portanto, a forma mais segura, sustentável e perene de ter uma referência certa para transformar quem você é já foi definida pelo próprio Deus. E esse entendimento começa a partir da forma como nos relacionamos com o Eterno, e dali será forjada essa identidade, se sob os moldes da velha aliança ou se sob os moldes perfeitos da nova aliança. E aí que começam os desafios. Existe muita confusão. A igreja atual não compreende bem a nova aliança. Tem muito entendimento misturado sobre as crenças e práticas da velha aliança com as crenças e práticas da nova aliança. E essa falta de clareza te conduz a experimentar uma confusão mental, emocional e até confusão de caminho e de propósito. Você não firma o seu coração no lugar certo e acaba não experimentando tudo que Deus já te deu através da sua graça. Mas para termos o entendimento correto do que é a nova aliança, precisamos dar alguns passos atrás. Primeiro entendendo o que se trata uma aliança na perspectiva bíblica. E nesse momento eu quero que você faça uma oração comigo, porque podem ter coisas que vão te chocar e confrontar ideias, práticas e sentimentos que você tem carregado ao longo dos anos achando que está fazendo aquilo que Jesus ensinou e exemplificou. Espírito Santo, peço que me ajude a compreender a verdade da nova aliança. Revela ao meu coração e à minha mente todo o conceito, toda a prática, todo o sentimento que pertencem à velha aliança, para que eu possa reconhecê-los e ativamente descartá-los, pois não podemos viver dupla aliança. Eu preciso de você, pois sozinho, sem sua revelação e sem seu discernimento, eu corro o risco de me apegar a noções humanas e não viver plenamente o melhor que já está disponível para mim desde o Tetelestai. A sua palavra diz que você, pessoalmente, ensinará aos nossos corações e às nossas mentes. Portanto, a partir de hoje, seja o meu mestre. Amém. O que é uma aliança na perspectiva bíblica? Acredito que a melhor forma de trazer uma distinção bem clara que responda a essa pergunta é traçar um paralelo entre aliança e contrato. São coisas parecidas, mas profundamente diferentes. Um contrato, em sua essência, depende de uma negociação. E geralmente o que é negociado são bens ou serviços e alinhado à maneira pela qual vão ser trocados. As partes interessadas apresentam aquilo que possuem e que pode ser um instrumento de troca em relação àquilo que elas desejam. A partir disso, estabelece-se um acordo de interesse mútuo e um compromisso que deve ser cumprido por ambas partes. Se eu quero construir a minha casa e eu procuro um construtor, acertamos os detalhes do que vai ser feito, do quanto vai ser pago, e quando tudo estiver acertado, realizamos um acordo, um contrato, em que ambos nos comprometemos a entregar coisas que nos interessam. Da minha parte, eu quero a casa pronta. Da parte do construtor, ele quer o dinheiro. Se ele não entrega a casa, eu não sou obrigado a pagá-lo. Se eu não o pagar, ele não é obrigado a construir a minha casa, ou seja, um contrato envolve promessas que podem ser quebradas. Por outro lado, em uma aliança não há negociação. A parte mais forte oferece os termos da aliança à parte mais fraca, que pode aceitar esses termos ou rejeitá-los. Aceitar ou rejeitar pode ter benefícios e consequências, mas somente a parte forte é quem define quais são esses termos. Portanto, a ideia de barganha com Deus nunca vai funcionar. Deus, se o Senhor me curar, ou se curar meu ente querido, dedicarei minha vida ao Senhor para sempre, ou Deus, se o Senhor me tirar dessa confusão, eu prometo que viverei somente para o Senhor. Ou Deus, eu lhe darei 10% de toda a minha renda, portanto o Senhor tem que me abençoar. Deus é um Deus de aliança, não de contratos e muito menos de barganhas. Além do mais, Deus não precisa de nada do que possamos oferecer a Ele. Ele criou tudo, tudo é dele, e nada do que achamos que temos pode ser oferecido para Ele de modo que possamos ter alguma coisa em troca. Nunca funcionou assim. E por fim, uma aliança envolve juramento, que apesar de ser uma promessa, é muito mais profundo, pois envolve entrega pessoal. Mesmo se formos infiéis para com Deus, e claro, vamos colher as consequências disso, Ele permanece fiel à aliança firmada. Mas por que tanta confusão em relação a isso? Eu posso te apresentar pelo menos 2 motivos. O primeiro é que o diabo está trabalhando de maneira muito intensa para garantir que o engano sempre se manifeste na igreja. E o problema com o engano é que, quando somos enganados, nem imaginamos que nos tornamos vítimas dele. Se tivéssemos clareza
que estávamos sendo enganados, com certeza fugiríamos do engano. E o segundo principal motivo para a existência dessa confusão é o fato de muitas vezes não sabermos ler, estudar e entender a Bíblia de forma correta. Nesse sentido, o que temos que prestar atenção? Primeiro, toda vez que estivermos lendo as Escrituras Sagradas, devemos nos perguntar com quem Deus está falando, pois a Bíblia faz distinção entre 3 grupos de pessoas às quais Deus se dirige: os judeus, os gentios e a Igreja de Deus. Em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 32, podemos ver uma referência aos 3 grupos. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos e nem para a Igreja de Deus. Segundo, outro ponto importante que precisamos entender é que Deus trata esses 3 grupos de forma diferente. Os judeus têm a lei de Moisés, os gentios têm a lei da consciência e a Igreja tem a lei de Cristo ou a lei do amor. Obviamente, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e estejam sob a lei de Cristo, que é a lei do amor e a nova aliança. Terceiro, além do mais, devemos entender as diferentes épocas. Existe uma enorme diferença entre o período anterior à vinda de Jesus, o período em que Jesus viveu aqui na Terra, e o período posterior à sua morte, ressurreição e ascensão, o depois do Tetelestai. Jesus falou muitas vezes sobre aquele dia, e foi apenas após a sua ascensão e o Espírito Santo ser derramado que a igreja, a eclésia, começou a se manifestar na Terra. Vivemos no período da graça, em que a porta da salvação ainda está aberta para todos. Quarto, também devemos nos perguntar quem está falando, quais pessoas estão conversando na passagem. Por exemplo, as pessoas usam o livro de Jó e constroem uma doutrina baseada em partes dele, o que é um absurdo. Nos primeiros 41 capítulos vemos que basicamente não é Deus quem está falando, mas Jó e seus amigos, e eles dizem muitas coisas que não estão alinhadas com o coração de Deus. Por mais que toda a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo e o próprio livro de Jó seja considerado um livro de sabedoria, Deus só se manifestou falando com Jó e seus amigos no capítulo 42. Observar esses 4 princípios básicos elimina muita confusão. Além disso, sempre peça ao Espírito Santo que te acompanhe na leitura, para que ele remova suas noções e julgamentos pessoais e revele aquilo que as Escrituras Sagradas têm a revelar para você. Afinal, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Há diferentes alianças na Bíblia, mas as que os cristãos realmente confundem são a Velha Aliança e a Nova Aliança. Existem também outras alianças, como as que Deus fez com Noé, com Abraão e com Davi, que, embora estejam registradas no Antigo Testamento, não são consideradas Velha Aliança. Se não fizermos as devidas distinções e rejeitarmos completamente a Velha Aliança, tanto suas crenças quanto práticas, é totalmente impossível compreender, receber plenamente e desfrutar dos maravilhosos benefícios de tudo que Deus tem para nós na Nova Aliança. Para isso, precisamos primeiro compreendermos a Velha Aliança. Sempre tenhamos em mente que uma aliança é um compromisso juramentado, ou seja, é a maneira com que Deus se liga a nós. A aliança mostra como Deus nos trata e se relaciona conosco e como devemos nos relacionar com Ele. Você gostaria de travar batalhas perdidas e não alcançar a vitória em sua vida? Pois bem, se você estiver se relacionando com Deus com base na Velha Aliança ou em alianças misturadas, é exatamente isso que vai acontecer consistentemente, se é que já não está acontecendo em sua vida. E o mais triste disso tudo é que muitos cristãos usam versículos da Bíblia para apoiar suas experiências ruins, como se essa fosse a vontade de Deus para suas vidas, e não é. Jesus venceu tudo, e Ele nos deu a sua vitória. Mas se não nos posicionarmos corretamente diante de Deus e diante da nossa própria vida e suas diversas circunstâncias, adversas ou não experimentaremos sua vitória em nossas vidas, qualquer que seja o desafio. A Velha Aliança é também chamada de Aliança de Moisés ou Aliança Mosaica, porque ele foi o seu mediador. Um mediador é alguém que fica diante das duas partes e as une. E quais foram as duas partes que firmaram a Velha Aliança? Essa aliança foi feita somente entre Deus e a nação de Israel. E é muito importante entendermos esse fato e mantê-lo sempre em perspectiva. Por quê? Porque a Velha Aliança só poderia ser vivida por judeus de nascimento. A Velha Aliança não foi feita para gentios, ou seja, para os estrangeiros.
Portanto, a menos que você seja judeu de nascimento, tudo que se refere à velha aliança não vale para você. Eu sou brasileiro, não sou judeu, nem de nascimento e não que eu saiba, nem de descendência. Portanto, essa aliança, a velha aliança, não foi feita para mim. É como se eu tentasse viver as leis do Japão morando aqui no Brasil. Não funciona. Além disso, mesmo os judeus não precisam mais viver a velha aliança, pois Cristo já veio e cumpriu toda a lei. Em Romanos 10, verso 4, Paulo nos diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. A base da velha aliança era a lei, mas como Cristo foi o fim dela, com sua morte e ressurreição, a velha aliança terminou. Portanto, é muito importante ter isso bem nítido. Deus se comprometeu na velha aliança com um grupo específico de pessoas, a nação de Israel e ninguém mais. Se você ler as Escrituras, vai observar no livro de Êxodo, capítulo 24, dos versos 1 a 8, a passagem que mostra como isso tudo aconteceu. Deus ordenou a Moisés que subisse a montanha a fim de receber a aliança. Depois de recebê-la, Moisés a leu diante do povo de Israel, que então o povo pôde escolher entre aceitá-la ou rejeitá-la. Lembre-se, numa aliança não há negociação. Deus que fez a aliança, estabeleceu os termos e os apresentou a Israel, que ainda tinha a escolha de aceitar ou não. E nessa passagem vê-se claramente que eles a aceitaram. Portanto, tudo que está prescrito ali tinha valor somente para o judeu, até Jesus morrer e ressuscitar. Depois disso, nem para eles vale mais, apesar de muitos judeus até hoje não reconhecerem Jesus como o Messias e, diante disso, ainda tentarem viver sob a lei de Moisés. Começar por essa distinção entre aliança e contrato traz mais clareza sobre como podemos estar nos relacionando com Deus, e a partir desse ponto é que todos os aspectos da vida humana dependem, inclusive a vida financeira. Deus é um Deus de aliança, mas se você não sabe diferenciar uma aliança de um contrato, vai acabar confundindo as coisas e vai achar que Deus te deve alguma coisa, e isso nunca vai dar certo. E é a partir da forma como nos relacionamos com Deus e Ele conosco é que se começa a definir quem nós somos, pois a nossa identidade é influenciada interna e externamente por quem convivemos e de quem admitimos receber influência. Precisamos ir mais a fundo, compreender a velha aliança, a lei, para que possamos chegar a um entendimento mais robusto e amplo sobre a nova aliança e fazer as necessárias distinções entre uma e outra em nossas vidas. E a partir daí, viver de acordo com o que Deus já reservou para nós. O assunto continua no próximo episódio do podcast do Tetelestai Financeiro. O podcast do Tetelestai Financeiro também pode ser um pouco seu. Como assim, Felipe? Você pode ser um embaixador dessa mensagem, dos ensinamentos apresentados aqui, deixando agora a sua avaliação do podcast e desse episódio, marcando 5 estrelinhas na sua plataforma de podcast favorita e fazendo um comentário para que o episódio e o canal sejam mais distribuídos. E daí alcançarmos mais pessoas que poderão ter suas vidas tocadas e transformadas. Além disso, você também pode acessar a transcrição no blog do Felipe Souza para deixar algum comentário para esse episódio e dar suas sugestões de episódios futuros. Você também pode participar ainda mais encontrando a postagem deste episódio no perfil do Instagram ou na página do Facebook, ambos pelo @FelipeSouzaBR. E aí você pode recomendar o podcast aos seus amigos, compartilhando com eles os códigos e as pérolas preciosas que você está aprendendo por aqui, marcando cada um deles nas publicações. Se você quiser ficar ainda mais próximo, participe comigo através do YouTube do meu canal Felipe Souza, em que temos encontros semanais, além de outros vídeos e aulas que podem te ajudar. Será uma honra ter contato ainda mais próximo com você. Caso queira, você também pode participar da comunidade exclusiva, expondo suas dúvidas, dando suas sugestões de novos temas e acessando cursos, treinamentos e ferramentas especiais. Basta acessar a minha bio no Instagram, @FelipeSouzaBR, para garantir o seu acesso. Todos os links estão na transcrição no blog e na descrição dos episódios. Aproveite bem a sua semana, desfrute bem do seu tempo e aprenda crescendo em todas as oportunidades que Deus, nosso Pai, te oferece na vida. Governe com bondade sobre você, sobre sua família e sobre suas finanças. E lembre-se que você já é abençoado, pois tudo já está consumado.
pois em tudo já temos o Tetelestai. Aqui é Felipe Souza e esse é o podcast do Tetelestai Financeiro.